Salve, salve galera, Thiago Dais aqui no canal. E hoje eu vou dar uma volta aqui na Baixada, ver como é que tá a água. Estamos em julho. Anteontem deu uma chuva muito forte, 2 dias chovendo, e aí esfriou bastante. Vou dar uma olhada como é que tá a nossa nascente. Tá tudo bem, não tive nenhum sintoma de problema com o encanamento, a bomba tá funcionando direitinho. Mas também quis dar um rolê e ver como é que tá os sistemas de água. O mato cresceu bastante. Vou mudar a câmera aqui. O mato cresce bastante. É uma baixada, ó, meio encharcada, tem vários pontos de brejo. Hoje já está um pouco mais drenado. A gente fez alguns caminhos e foi secando umas partes do terreno e a água começou a correr mais pelos drenos, né? Bastante rabo de burro, que a gente chama. Essa aqui é o sapé também. Faz telhado e um monte de coisa. Mas também é uma terra muito ácida. O rabo de burro aponta isso, acidez na terra. Que é esse cara aqui, ó. A gente faz vassourinha de fogão a lenha. Aqui eu plantei uma certa vez ele tá ali, ó. Mas eu também mato esse cara aqui, ó, chapéu de couro. Ele tá aqui ainda, resistindo. Tá vendo essa folha aqui? Ela é bem de brejo. Só que ela não tá gostando. Tá sendo abafada pela braquiária. E a braquiária também é o habitat dela aqui, né? Ela é depurativa do sangue, limpa o fígado. O cedrinho do brejo é essa aqui. Na verdade esse é o cedrão, né? É um cedro antigo já. Geralmente ele dá perto de nascentes. Nasceram uns inhames ali também. Tem um inhame nascido ali. Uau! Aqui transformou-se. Bom, aqui já é o vizinho, entendeu? E aqui tinha uma cerca passando no meio. Mas deve ter rolado com essas chuvas alguma enchente. Levou.
O ruim disso é que eles têm animais de criação, então eles acabam vindo para cá e pisam, né, pisam nos canos e dão uma atrapalhada nos esquemas aqui. Então eu vou ter que consertar isso. E como esse açudezinho é a divisão, é complicado fazer cerca aqui. Mas vai precisar ser feito. Ó, isso aqui é um cedrinho. Essa pequenininha aqui. Bom, vamos chegar na nascente aqui. A nascente é aqui. Ela não tinha esses anéis, obviamente. A gente colocou porque ela ficava exposta. E quando dava esse tipo de enchente, quando enchia aqui, acabava misturando a água que vem lá de cima, que passa também por pastos e passa em céu aberto, para a nascente, que era é um pouco mais alta, só que ficava desprotegida. Aí quando chovia assim ela sujava. Então o que a gente fez foi deu uma limpada em volta e foi descendo esses anéis, essas manilhas de cimento. Colocamos umas 5 manilhas. E aí foi subindo então uma coluna de água, a gente conseguiu subir um anel acima do nível da terra aqui, que é o bastante para manter a água limpa. Agora eu vou abrir essa tampa, vou precisar das 2 mãos, então vou parar de filmar aqui, para ver como é que está o nível, porque às vezes o nível sobe demais porque entrou alguma sujeirinha no cano, e aí acaba que começa a encharcar. Eu acho que está bem drenado, porque aqui em volta não está mole, mas vou mostrar já já, peraí. Aí ó, pior que não, tá um nível bem alto. A água às vezes ela fica com essa poeirinha, mas é uma água bem cristalina. Só que o nível, não sei se dá para enxergar o cano ali embaixo, dá. É um nível que está bem acima do cano, significa então que o cano lá na frente deve estar entupido. Então eu vou desentupir esse cano. E a ideia é baixar esse nível um pouco. Aqui eu deixo esse cano. Aqui é 1 polegada, aqui é 3/4. Então eu deixo ele bem à vista assim para isso mesmo, para esgotar o excesso ali. Vamos ver se eu consigo tirar com uma mão só. Não vou conseguir não. Vou dar uma esgotada aqui. Tirar aquela água esbranquiçada de cima. Já vai começando a escorrer cristalina. Graças a Deus é uma nascente muito pura. A gente mantém aqui em volta reflorestado. Mesmo com que os vizinhos mantenham um pasto, a gente tenta manter essa água um pouco mais resguardada. Aqui, agora já deu. Essa prática de criação de gado, da forma que vem sendo feita, ela é muito problemática. Ali, daqui a pouco ela baixa um pouco mais. Mas realmente parece que os lençóis estão bem cheios. Ela é problemática porque acredita-se que para o gado ter comida não pode ter árvores e tudo mais, né? E isso é uma lenda. Hoje em dia a gente já sabe de vários fatores assim que desmentem esse achismo, né? Uma é que num dia de calor o gado fica todo embaixo das árvores, né? Então ele fica todo embaixo das árvores porque ele está querendo sombra, né? Então é meio contra... E ele fica estressado, o gado, né? Quando não tem sombra. Então já é uma amostra que dá para ter gado em um semibosque, em regime semibosque, né? Outra coisa é a braquiara. A braquiara não é daqui. A braquiara veio da África. Ela tem uma outra pegada, né? Aqui a gente tem muita água para
própria braquiária. Ela adora. Só que o que acontece? Ela acaba matando todas as outras espécies, porque ela tem muita força. Na África, eu acredito que por ser mais árido e por ter outros ciclos, né, ela consegue ser um pouco mais controlada. Aqui a gente criou um certo desequilíbrio com a história que eles chamam de formar pasto, né? E os pastos naturais, tipo capim-gordura, que é um pasto típico daqui, né, até onde eu sei, e muito menos agressivo, ele acabou perdendo muito campo, né? Ele perdeu força, né? Porque a braquiária chegou com tudo. Então, eu acho que dá para repensar essa. E outra coisa também, hoje em dia a cultura do leite já não está tão como já foi, né? Porque acho que várias agendas aí, né? A agenda vegana, eu acho que é uma que está bastante presente, né? E também a constatação que o leite realmente não é tão saudável para nós. E o leite que a gente pega aqui do vizinho, a gente costuma fazer o iogurte. Não consumimos leite in natura, porque o iogurte é muito mais saudável, por vários fatores aí, né? Porque os probióticos e tudo mais. Eu gosto de estar assim vendo o lado, buscando, né? Sempre ver o lado os dois lados. Então assim, eu não sou vegano, a nossa família não é vegana, mas eu vejo o estrago que uma alimentação que é basicamente em cima de derivados de leite e carne, causam, né? Então eles realmente causam muito transtorno, muito desequilíbrio. Só que ao mesmo tempo, eu não acho que todo mundo deveria se tornar vegano, porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem né, a sua preferência, o seu corpo, as suas necessidades. Mas eu vejo que dá para você se alimentar do que você quiser, vegetariano ou não vegetariano, buscando assim uma forma mais sustentável. Então, de novo, a sustentabilidade. Eu acho que a solução para as dietas, enfim, não é necessariamente essa dieta ou aquela dieta, mas eu acho que é uma dieta mais sustentável. Então, que seja, se você consome frango, que seja um frango mais, né, um frango da roça, um frango orgânico, que não está comendo tanta ração, tanta tranqueira, né? E é delicado, até que o milho também está passando por uma questão aí delicadíssima. Aqui em Minas a gente tem ainda a vantagem, por ser muita montanha, então o híbrido, desculpa, não, o transgênico não chegou, porque o transgênico ele requer, geralmente onde tem transgênico são áreas onde tem mais industrialização no plantio, né? Então áreas mais retas, áreas mais planas, onde o trator pode chegar arando, áreas grandes, depois ele já tem a irrigação toda mecanizada. E aqui, por causa dos montes, né, isso não prevalece, não ajuda nessa forma de plantar. Eu acho que hoje, não preciso nem falar, mas assim, o transgênico eu acho uma aberração. A gente está mexendo com a genética dessas sementes. O híbrido já é complicado porque você cria dependência dos povos, né? Você tira o milho original deles e passa a ter que vender, então ele dá só um ciclo e depois já não dá mais, ou seja, você tem que recorrer de novo aos órgãos institucionais. Então eu acho que o movimento das sementes crioulas é muito importante, manter as sementes nas mãos do povo, nas mãos das pessoas que estão cultivando e perpetuando genéticas originais, genéticas que foram deixadas na Terra, que a gente encontrou na Terra, sem a intervenção da genética, enfim, do que a gente chama de melhoramentos, né? Eu acho delicado quando você vai lá e compra um morango que é desse tamanho, é doce e tal, é uma delícia, sim, mas é delicado a gente começar a alterar muito. Essas polinizações acontecem na natureza, né? Então as raças de milho se misturam, os morangos se misturam, enfim, as abelhas fazem esse papel naturalmente. Nesse sentido eu sou um pouco romântico, eu acho que essas polinizações são mais, e essas misturas genéticas, eu acho que os animais, os insetos têm muito mais tecnologia e sabedoria e
e instinto mesmo para fazer isso muito melhor do que os humanos. Simplesmente porque eles não têm uma segunda agenda, eles não têm uma intenção por detrás, eles estão sendo simplesmente instrumentos da criação. E aí, para quem acredita em Deus, instrumentos de Deus, para quem não acredita em Deus, estão sendo instrumentos da mãe natureza, de toda a inteligência que rege isso tudo e mantém isso tudo em equilíbrio. Agora, o momento que o homem começa a ter segundas intenções, precisamos aumentar a produtividade para isso, é complicado, porque essas agendas, elas sempre vão ter um efeito oposto, né? Então, geralmente essas agendas, elas respondem a interesses comerciais. Teve uma situação que o Bono, eu acho que lá do YouTube, ele estava fazendo uma campanha apoiando os transgênicos na África para acabar com a fome na África. E isso criou um monte de polêmica, porque ele é super engajado e tudo mais, só que de repente ele estava apoiando uma aberração genética, que são os transgênicos, para fazer com que as pessoas parassem, né, não houvesse mais fome. Então você vê, é uma boa intenção, mas os meios questionáveis. E hoje, através da agrofloresta, da permacultura, a gente sabe que em locais super áridos, em locais, a fazenda do Ernest, que é um pesquisador e um agrofloresteiro, um permacultor, é um exemplo. Era um local super árido, era um deserto a região, e hoje em dia, os 40 hectares da fazenda dele, chove ali, mas não chove na propriedade vizinha. Por quê? Porque ele planta a água se planta. Como assim se planta? Sim, uma vez que você começa a reflorestar, colocar matéria orgânica de novo para o solo, você vai criando os habitats e a umidade começa a voltar àquele local. Então, a gente tem hoje tecnologias naturais, porque, por exemplo, a agrofloresta ela vem do princípio de você ficar observando a floresta e ver qual que é a sucessão natural. Então, aí sim, a partir de uma observação daquilo que já é, você tentar imitar os processos naturais. Seria como a gente tentar imitar, fazer o papel das abelhas e dos passarinhos e das tempestades e tudo mais. Então, assim, é um approach tão mais em sintonia com os ciclos naturais do que a gente pegar uma área, devastar a floresta para plantar soja para o gado, né? Então são questões assim que estão muito em pauta hoje e de novo a agenda vegana é uma agenda que está tendo bastante papel nisso, mas eu acredito que a gente consiga ou a gente deva pensar de que só o fato da gente estar consumindo o que for que a gente consuma de fontes mais sustentáveis, de fontes mais orgânicas, de pequenas propriedades da agricultura familiar, a gente já vai estar fomentando uma regeneração por si só. Uma econômica, porque essas famílias que estão ainda resistindo de viver no campo e produzindo seus alimentos, elas estão assim tendo muitas dificuldades. Por exemplo, um exemplo que é dúbio também, aqui na roça, onde a gente mora, muitos dos produtores de leite, eles pararam porque agora, por uma questão aí da Anvisa, enfim, eles precisam ter um tanque. E não é todos que têm o dinheiro para ter um tanque de refrigeração, então o leite não pode mais viajar no caminhão como fazia antigamente, para ir pegando de produtor em produtor para levar então para um tanque para depois levar para o laticínio. Agora tem que ser tudo produzido ali e já colocado no tanque. Então, por exemplo, aqui a gente não tem mais caminhão do leite. E acho que em muitas partes do Brasil também não. Isso é bom e ruim, porque é bom no sentido de que, então menos pessoas produzindo leite e naturalmente os pastos vão começar a regenerar, né? Os animais silvestres vão começar a voltar. É ruim por causa das economias, né? Essas famílias precisam desse dinheiro que vem do leite diário. Mas aquela coisa, né? A gente parece que só sai da nossa zona de conforto quando a vida dá uma pressionada.
Então, quando o sistema ou quando a própria natureza, a ecologia dá uma pressionada, a gente procura soluções criativas. Então, esse povo que antes vivia do leite, agora vai ter que fazer horta, vai ter que, enfim, criar galinha, vender ovos, vai ter que inventar, né? Se reinventar. Então, eu vejo a crise com bons olhos, nem sempre agradáveis, mas eles sempre vão fomentar uma melhora, um desenvolvimento, vão fazer a gente pensar fora da caixinha. Ontem eu assisti um filme tão lindo que eu super recomendo, que é O Menino que Colheu o Vento. Eu acho que o nome em português é isso. The Boy Who Harnessed the Wind. E é a história verídica de um africano que, para ajudar o seu povoado, que também estava vendendo as terras, vendendo as árvores, estava causando um monte de problemas ecológicos e não estava conseguindo mais ter colheita por causa das inundações, depois da seca. Ele então teve a genial ideia de fazer um moinho com energia eólica, né? Não é moinho, sim, é um moinho, catavento. E para gerar energia elétrica para poder alimentar uma bomba d'água para poder então plantar o ano inteiro e o seu povo continuar vivendo e não morrer de fome. Então precisou dessa crise, precisou do governo chegar lá e devastar as terras todas para eles começarem a pensar, peraí, não podemos fazer como a gente vem fazendo, a gente vai ter que se reinventar. Então, bom, eu acho que eu consegui chegar num ponto. Eu geralmente não tenho agenda para os vídeos, alguns eu tenho mais ou menos em mente o que eu vou falar. Hoje eu realmente não tinha, quis dar uma volta e ver a água e dar uma espairecida na cabeça também. E acabou saindo dessa forma. Então eu espero que você tenha curtido, que tenha te acrescentado alguma coisa. Te convido a se inscrever no canal Aprendizagem Viva. Se você acha que esse conteúdo é legal, compartilhe com seus amigos, super ajuda a eu continuar tendo inspiração para compartilhar esses vídeos, e tudo demanda tempo, enfim, logísticas, então ajuda super. E bom, acho que é isso. Até a próxima. Erva de passarinho também ataca as árvores e ela consegue abafar até a árvore secar.